E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre a introdução em farmacologia e vamos ver alguns conceitos. Bom, a farmacologia, ela é uma ciência que estuda a natureza e as propriedades dos fármacos, e principalmente a ação dos medicamentos, ou seja, farmaco de farmácia, de droga, de medicamento, logia de estudo. Origem dos medicamentos. Os medicamentos, eles são feitos, produzidos, realizados através de fontes naturais, que pode ser do reino animal, vegetal ou mineral. Folhas, animais, né, de micro-organismos, e pode ser também industrializados, produzidos em laboratórios. Farmacoterapia seria a junção do objetivo dos fármacos para tratamento, prevenção, diagnóstico, controle de sinais e sintomas de algumas doenças. Farmaco, droga. Terapia seria o tratamento em si. Tipo de ação dos medicamentos. Os medicamentos, eles podem ser profiláticos, curativos, paliativos e diagnósticos. O que seria isso? Profiláticos, vacinas, são medicamentos preventivos. Medicamentos curativos, que entram para curar uma doença já estabelecida. Um exemplo, amidalite ou uma rinite. Ácido úrico, cada um tem a sua medicação para curar as doenças já instaladas. Medicamentos paliativos são medicamentos que nós usamos para trazer conforto para o paciente. Morfina, tramal, codeína, são medicamentos que vão aliviar o sofrimento, mas não vai tratar a doença. Medicamentos diagnóstico, como medicamentos utilizados em exames, que tenham contraste, facilitam a visualização da parte interna do nosso corpo, onde a doença está sendo investigada, enfim. Farmacologia relacionada a outras áreas, além da enfermagem. Medicina, a base da prescrição correta. Medicamento a gente não administra se não tiver prescrição. O médico é responsável por isso. Farmácia manipula, dispensa todo esse medicamento. A farmácia ela é responsável pelo armazenamento, manipulação e dispensação. Nutrição, interação de fármaco com nutriente. Que tipo de nutriente pode ser usado como medicamento? Que tipo de nutriente pode fazer perder o efeito de certos medicamentos? A nutricionista entra com essa parte. Suplementação, complementação, vitaminas, enfim. A fisioterapia, impacto dos fármacos na reabilitação, paciente que entra aí em sequela de AVC ou fratura de algum tipo de osso, que tipo de fármaco a fisioterapia vai utilizar. Odonto. O odontologista, ele usa anestésico, antibióticos e também alguns analgésicos. A importância na formação da equipe de enfermagem. Administração correta dos medicamentos, prevenção de erros e interações, ou seja, da interações entre um medicamento e outro, ou de uma alimentação e um medicamento. Monitoramento de efeitos e reações adversas, se o medicamento está sendo um sucesso, se está sendo bem sucedido, ou se o paciente está apresentando algum tipo de reação. Epigastralgia, diarreia, tontura, náusea, vômito, cefaleia, enfim. É a enfermagem quem vai monitorar enquanto o paciente estiver utilizando o tipo de medicamento prescrito pelo médico. Educação em saúde ao paciente e família.
nós educamos, nós ensinamos, nós trazemos para eles o, o benefício daquela medicação ou o malefício também. A farmacologia é um pilar essencial na prática da enfermagem, garantindo segurança, qualidade e eficácia no cuidado ao paciente. E olhem que interessante isso, gente. Olha isso. Estatísticas de erros de medicações. A Organização Mundial da Saúde estima que ocorrem cerca de 3 milhões de mortes anuais vinculadas a falhas assistenciais. É grave, não é? É gritante, não é? E isso depende de quem? Depende da gente, depende de nós prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo. Nós não somos logísticas, não temos que trabalhar sob pressão, não temos que trabalhar por produção. Nós estamos lidando com seres humanos. E isso, gente, tem que ser assim colocado em pauta, tem que ser colocado em foco, porque a gente cansa de ver nós sendo pressionados para trabalhar como produção e não com humanização. Classificação dos medicamentos. Nós temos os nomes de alguns medicamentos, nomes químicos genéricos e comerciais. Os químicos descrevem a composição e a estrutura da substância. Os genéricos, os princípios ativos, que são responsáveis pela ação do medicamento. E o nome comercial, que é a marca, dado pelo fabricante. Dipirona, Novalgina. Novalgina, nome fantasia, ok? De novo, nome químico é a composição da substância que está ali naquele medicamento. O genérico, a ação que ele causa no organismo. E o comercial é um nome dado pelo fabricante, um nome fantasia. Aí, algumas pessoas podem contestar, né? O genérico é mais barato e ele não é tão eficaz como o comercial. Na teoria, não é isso que acontece. Na teoria, o nome genérico, ele tem que passar por uma avaliação e ele tem que estar ali super ligado à ação do medicamento comercial. Os dois têm que ser juntos, o genérico e o original. Mas a gente vê que na prática parece mesmo que ele é um pouquinho mais inferior. Não estamos aqui para dizer se é ou se não é. Estamos aqui para dizer o que nós temos na teoria. Os dois são os mesmos medicamentos. Por que é mais barato então, Roberta? Porque o genérico não carrega o nome do medicamento original. Então, nós temos alguns exemplos. O nome químico do paracetamol é acetamida. O nome químico do diazepam é benzodiazepina. Alguns outros conceitos. Medicamentos. Qual é o conceito de medicamentos? Remédio. Toda substância química que tem uma ação profilática, ou seja, de tratamento, de terapêutica e auxilia em diagnóstico. Profilático, prevenção. E remédio, termo terapêutico para combater sintomas de doenças. Repouso é medicamento, fisioterapia é medicamento, psicoterapia, acupuntura, substâncias químicas como animais, vegetais, sintéticas são remédios. Placebo, medicamentos em doses pequenas ou ausentes. A gente usa para um exemplo, né? Um paciente que é viciado em algum medicamento e ele fica pedindo aquele medicamento sempre porque ele está sempre com dor. A gente usa um placebo, coloca em pequenas doses ou nada. Tem gente que percebe. E para ele, para satisfazer ali o vício dele, não vai ser eficiente. Mas em alguns casos até que dá certo. Mas os placebos são medicamentos que não têm a dose necessária para surtir tanto efeito. E quais são os medicamentos que necessitam de receitas? Antibióticos, antidepressivos, ansiolíticos e outros.
sem a receita, não vende nas farmácias. Até porque são medicamentos que causam certas dependências e podem ser nocivo ao organismo também. Medicamentos de uso comum: losartano, omeprazol, dipirona, Tilenol, Dorflex, Neossoro, Lufital, medicamentos aí para pressão, enfim, que a gente pode comprar na farmácia e não precisa de receita. As formas farmacêuticas. Quais são as apresentações existentes dos medicamentos? Sólidas, comprimidos, cápsulas, dágias e pó. Líquidas, soluções, xaropes, suspensões e gotas. Injetável, intramuscular, endovenosa, subcutânea, intradérmica. Semissólidas, pomadas, cremes, gel e supositórios. Aerossóis, são os sprays, os inaladores, os nebulizadores. E outros também, como adesivos transdérmicos, adesivos para diminuir o desejo de fumar, adesivos contraceptivos, adesivos analgésicos. Fatores que influenciam a ação do efeito das drogas: a luz, o ambiente, a temperatura, ela interfere no efeito do medicamento. O organismo, como peso, idade, via de administração. O peso, se a pessoa for muito magra, ela demora mais para absorver o medicamento. Se a pessoa for obesa, o medicamento demora mais para ser extraído do organismo, ele faz um efeito mais potente. A idade, crianças e idosos têm mais comprometimento com o uso de medicamentos em altas doses, pode fazer ali uma reação de superdosagem. As vias de administração endovenosa, intramuscular, oral, todas elas influenciam no efeito da droga. Conclusão: conhecer a classificação dos medicamentos é fundamental para uso correto, segurança do paciente e prevenção de erros de medicação. Nos vemos na próxima aula.